Muito bem, de volta aos estúdios da TV Atalaia, a gente continua a entrevista aqui com o presidente do Sindicato dos Médicos, Dr. João Augusto, diante de toda esta polêmica que vem se arrastando aí há cerca de 90 dias com relação à paralisação dos médicos aqui no atendimento à Prefeitura de Aracaju. Doutor João Augusto, qual é a possibilidade mínima de um acordo e da categoria dos médicos resolverem assim, aceitar algum tipo de proposta? Então, primeiro, seria necessário o prefeito entrar de vez na discussão dessa negociação, porque o sindicato sempre esteve aberto a propostas Vocês alternativas. exigem a participação do prefeito nessa reunião? Nesse atual momento, sim, porque é inadmissível o descaso de você não ser recebido. É inadmissível. Isso demonstra a falta de respeito para com a classe. Agora, se ele também lançasse através de uma proposta, a gente poderia até ponderar. Se ele lançasse proposta. Agora, não houve nenhuma proposta alternativa, nenhuma disposição, nenhuma predisposição da Prefeitura em querer acabar com a greve. Os médicos, sim, tentaram todas as vias possíveis fazer propostas. Cada vez a gente mudava, mesmo sem ter uma resposta, para ver se a gente chegava a um consenso. Mas a Prefeitura nunca quis analisar nenhuma proposta da categoria médica. Em outras gestões, vocês eram recebidos pelos prefeitos, inclusive do próprio Erivaldo Nogueira, que já foi prefeito? Sim, já houve essa. Na anterior, a gente também tinha sido recebido pelo ex-prefeito. Na anterior, a João Alves também tinha sido recebido. Quando tinha os entraves com os secretários, é quando chegava, porque a gente sabe que tem que ter o momento do secretário para respeitar a hierarquia do processo. Mas percebeu-se que não estava tendo força o secretário para discutir, então tem que chegar ao prefeito. Mas a gente também analisa que quando o prefeito deu a ordem de entrar na justiça, é porque ele não queria diálogo. Tanto é que até para a própria justiça ele negou, porque o desembargador chamou para uma reunião de mediação, uma audiência judicial. E qual foi a resposta do prefeito? Não, também não quero discutir na justiça. Então ele mostrou tamanha intransigência com a sociedade, com o sindicato e também com o judiciário, quando perguntou se queria uma audiência de conciliação. Então, ele mostrou em todos os âmbitos que não esteve aberto antes e não continua aberto agora ainda para discutir qualquer situação alternativa. Qual é o percentual mínimo de médicos que estão trabalhando? Olha, na estatística que foi comprovado na justiça, a gente tem em torno de 40% a 50% dos médicos em greve. O que perfaz são 162 médicos que estão em greve, dos 426. Então, a gente tem aí em torno de 40% dos médicos que estão em greve. Mantivemos as urgências todas com em torno de 60% a 70% do efetivo trabalhando, exatamente para resguardar o serviço essencial à população. Isso foi bem caracterizado para o desembargador, ou seja, não mostramos abusividade nenhuma e além de termos mostrado a predisposição sempre para estar no trabalho. O que a gente achou estranho nos dados que a gente não tinha acesso, a gente só teve acesso depois que a própria prefeitura ingressou com a ação na justiça, foi quando a gente veio ter acesso às documentações que desmentiam a história de que a maioria dos médicos em greve tinham recebido o empréstimo. E os dados na justiça foram bem comprobatórios. Qual foi o percentual que recebeu? Então, ele não colocou especificamente porque não podia quebrar o sigilo dos bancos. Afinal, ninguém cometeu crime. Mas ele colocou lá bem claro, 162 estão em greve e 200 não aderiram ao empréstimo. Então, só pela conta, já sabe que os 200, os 162 estão aqui dentro dos 200. Isso é bem lógico e essa dedução foi tão lógica, tanto é que eles não queriam divulgar os 162. Para a mídia, eles só divulgaram 426 médicos existem e 200 não aderiram.
Quando desses 226, a maioria são gestores e outra parte são médicos que estão cedidos para outros órgãos. Então, esses já não iam estar em greve mesmo, porque não são mais, não trabalham mais na Prefeitura de Aracaju. Então, essas coisas todas foram bem colocadas nos autos da Justiça, tanto é que chegou a decisão correta. Greve respeitou os parâmetros legais, foi a decisão do desembargador, e o pleito, que é o direito ao salário, também foi resguardado pelo desembargador. E a gente esperava, e espera ainda, que a Prefeitura queira virar a página desse tema para que a gente possa avançar nas condições de trabalho, que também tem alguns entraves a serem discutidos com a Prefeitura. Muito bem, vamos novamente às ruas da cidade com uma outra pergunta para o doutor João Augusto, que é o presidente do Sindimed. Meu nome é Danilo Martins, sou do bairro Cidade Nova, porque outras categorias não estamos nessa situação. Então, essa é uma pergunta que às vezes é complicado o sindicato se envolver com a fala de outras categorias, porque o que a gente sabe, infelizmente, é que as pressões sobre o trabalhador são enormes. Então, ameaças são enormes e tem uma categoria ou outra que às vezes não tem a devida força ou coragem de enfrentar por medo de retaliações que existem por parte do gestor. O que aconteceu é que os sindicatos lançaram uma nota, eu posso falar pelos sindicatos, lançaram uma nota dizendo que eles não aceitaram a proposta da Prefeitura. Como a decisão é de assembleia, vão aqueles servidores que, porventura, possam ter medo ou não e não querem sofrer retaliações. A decisão da assembleia foi, de cada sindicato, a decisão das assembleias foi pela suspensão. Assim como no sindicato tem servidores que concordam, toda a greve nunca é unânime. E a gente sabe, está aí provado, que não foi maioria, nem a maioria que está em greve, não é 100%. Toda a greve vai ter um percentual de adesão e um percentual de não adesão. Mas quem define é a Assembleia. Na Assembleia dos respectivos sindicatos, aconteceu de resolverem suspender o movimento e pegarem o empréstimo. Essa foi a decisão da Assembleia, que acabou sendo um contrassenso com a decisão das suas diretorias. Tanto é que as diretorias dos sindicatos, todos os sindicatos assinaram a nota foi lá assinada no início de março, dizendo que eles não voltaram porque aceitaram a proposta. Houve uma decisão por medo das categorias, por uma necessidade extrema do dinheiro não sair, através das 12 parcelas, e a alimentação falou mais alto. A gente acabou tendo mais força para brigar, mesmo tendo as retaliações que a gente está sofrendo. Não achem que a gente não está sofrendo, porque a gente sofre, como sofreu na gestão anterior, corte de salário, e a gente resolveu ir para o confronto para não abrir mão do direito. E muitos servidores de Aracaju, no dia a dia, porque a gente anda pela cidade, vai nos locais visitar, os servidores pedem para que a gente não desista do movimento, já que a gente teve a força para continuar, pedem para que a gente não desista do movimento, para que isso não se torne rotina na gestão Edivaldo Nogueira. Porque se a gente abrisse mão do direito ao salário, não tenha dúvida, qualquer nova dificuldade da Prefeitura, a proposta já estava aí. Servidor, se você quiser receber seu salário, pega um empréstimo. Se não quiser, são 12 vezes. Essa seria uma proposta que já viraria rotina na gestão. Tanto é que eles estão entrando com recurso, talvez seja por esse motivo. Porque se eles perderem até o final do trâmite judicial, eles não vão poder usar dessa metodologia tão, na nossa visão, nefasta, principalmente no tocante ao empréstimo pessoal para bancar um salário não pago. Muito bem. Olha, duas boas notícias que fogem aqui ao tema da entrevista, mas parece que os encontros entre o governador Jackson Barreto e o deputado federal, líder do governo no Congresso Nacional, André Moura,
começam a render frutos. Aliás, eu desconfio que esses encontros vai terminar dando em casamento para 2018, hein? Confirmado já pela Infraero para agosto o reinício das obras do aeroporto Santa Maria, após o encontro do governador, o deputado e o ministro dos Transportes em Brasília, com a liberação de 57 milhões para a complementação de mais uma pista, para a climatização do aeroporto e a colocação de 4 esfingues, aqueles chamados pescoço de ganso. E a outra boa notícia também é que o próprio Ministério do Transporte já vai retomar, atendendo o pedido dos dois, André Moura e Jackson Barreto, finalmente a conclusão da BR-101, que é uma obra que começou lá atrás, no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, nos demais estados andou e aqui empacou no trecho entre Capela até a divisa com Propiá e no trecho entre Estância e até a cidade de Cristinápolis. Então, são duas boas notícias que a gente passa a informação aí. Voltando aqui, e já caminhando para o encerramento do programa com o doutor João Augusto, qual tem sido, João, o papel efetivo do secretário André Sotero com vocês? Olha, até o presente momento... Respirou fundo aí. Teve que respirar fundo, porque até o presente momento não teve papel efetivo na solução desse impasse. Eu não posso nem ainda sequer falar da gestão André Sotero, porque, na nossa visão, os médicos não têm ainda o que avaliar, porque a gente esteve em greve, porque o secretário, na nossa visão, não lutou efetivamente para resolver esse problema. E o secretário Jefferson Passos, vocês estiveram com ele? O da Fazenda? Uma vez só, ele foi o taxativo, foi na reunião fatídica do dia 28, que ele chegou já dizendo, não, a gente não veio para negociar. A gente só veio para informar que a posição do governo é a mesma. Ele foi taxativo, não deu nem abertura para uma negociação, que era o objetivo até então daquela reunião do dia 28 de março. Mas o secretário de Saúde, André Sotero, a gente não pode ainda dizer que ele é um mau secretário de saúde, porque a gente não tem juízo de valor ainda, porque a gente está em greve. Então, eu me abstenho de falar qualquer coisa no tocante à gestão dele, porque ele pegou uma situação de litígio trabalhista. E o litígio trabalhista, o responsável maior para resolver é o prefeito. Claro que ele, se ele incorporasse a pasta, ele teria uma força. É isso que a gente cobra, que às vezes o secretário ele tem que entender que ele tem a força. Quem assina efetivamente não é o prefeito, é o secretário de saúde. Então, André Sotero, ele, na nossa visão, ele deveria ter insistido um pouco mais. E é médico, colega de vocês, né? E é médico, que esteve em greve no passado, pelo mesmo motivo do atraso salarial, e agora ele quis uma situação política. Só que o sindicato, ele não pode agir no direito politicamente. Ele tem que defender o trabalhador dessa forma. E só para aproveitar a história da retaliação, foi o próprio secretário e o prefeito, para vocês entenderem como o médico tem retaliação. Eles dois anunciaram em entrevistas que eles iam cortar o salário do médico em greve, foi anunciado, para pagar os médicos que eles iam contratar para substituir os grevistas. Então, para mostrar como é o grau de retaliação e a cortar de quem está em greve, mesmo sendo uma greve que agora foi decretado legal, para contratar os outros. E agora que a greve não foi declarada legal, em tese ele não pode cortar. Muito bem. Em 30 segundos, e Almeida Lima no Estado? Almeida Lima, a gente teve uma reunião também com o secretário, ele foi lá no sindicato, a gente teve algumas linhas de negociação que já ficaram marcadas reuniões seguintes para discutirmos o SAMU, já tem a discussão do SAMU, e a discussão que a gente não quis levar apenas para o Hospital João Alves, mas sim para discutir a rede hospitalar da Fundação Hospitalar de Saúde. Muito bem, doutor João Augusto, satisfação muito grande recebê-lo. Obrigado. E o espaço aqui do TV Atalaia Entrevista à disposição do Sindimed, ok? Obrigado. Muito bem, e após essa entrevista com o presidente do Sindimed, doutor João Augusto, encerramos a edição de hoje do TV Atalaia Entrevista. Fiquem agora com o Balanço Geral amanhã, com Fábio Henrique. Eu volto amanhã, a partir das 6 horas. Um abraço e até lá.